Olá, companheiros, valorosos camaradas que estão nos assistindo aqui hoje na Causa Operária TV. Aqui é o canal do Coletivo de Negros João Cândido, né? O canal Tição. E hoje vou fazer mais um vlog sobre as guerras e guerrilhas, as rebeliões da população negra africana, os escravos aqui no Brasil, as suas rebeliões contra a escravidão. No primeiro vlog nós falamos sobre a greve negra de 1857, mas hoje nós iremos voltar para o início do século XIX, lá para o ano de 1807. E nós iremos tratar aqui hoje, né, da revolta dos Hausás, uma nação africana, escravos africanos que estavam aqui da mesma região da África, os Hausás. A revolta dos Hausás, ela acontece em 4 vezes, né? Nós tivemos 4 levantes de guerrilha, né? Táticas guerrilheiras. Foi montada uma guerrilha e essa guerrilha se levantou nesse início do século XIX, 4 vezes assim, sequenciais. E nós vamos ver como é que se deu. A primeira levante aconteceu no dia 27 de maio de 1807. O segundo foi em 26 de dezembro de 1808, né? Um ano depois praticamente. O terceiro foi mais na frente, foi 4 anos depois, em fevereiro de 1813, e depois, no mesmo 1813, no dia 28 de maio, 4 meses depois. Foram 4 levantes. A situação da população da Bahia naquela época, vale falar algumas questões aqui interessantes, ó. A nossa província aqui, né, a sua economia da Bahia, ela era baseada na exportação de produtos agrícolas, né, para o exterior. Principalmente o açúcar e o fumo. E a situação da lavoura era assim, era precária. Não era produzido aquilo que era necessário para alimentar a sua população, né? O que era produzido alimentava a burguesia, os capitalistas do açúcar e do fumo e outros grupos, mas a maioria da população, inclusive a população branca, pobre, estava em situação calamitosa. Os escravos, nem se falar, né? Você vê que a situação de fome e miserabilidade dos escravos era tão grande que chegou a ter leis que obrigavam o senhor de engenho a ter para cada escravo 50 pés de mandioca. Isso aqui dá para você ver que a alimentação dos escravos aqui na Bahia era a farinha, né? Ou farinha com açúcar, ou farinha com sal, era desse nível, né? Ou farinha com um pedaço de carne bem velha, se houvesse, né? Nós vamos ver aqui também que a questão da própria carne, a própria população que tinha dinheiro não conseguia comprar muita carne, porque o que era de primeira, o que acontecia? Eles botavam primeiro para satisfazer os senhores de engenho, e aí tinham regras assim, o abatedouro era de um único dono. Ele falava a regra, ele falava o valor que ele ia comprar o gado, e ele falava também o valor que ele vendia a carne. Como as fazendas eram proibidas ter fazendas de criação de gado a menos de 50 quilômetros do litoral, então as fazendas eram longe, as estradas eram ruins, né? Para você locomover o gado para o abatedouro, ele era uma coisa meio complexa naquele momento. Então, assim, faltava até carne para a população que tinha dinheiro para comprar. Então, veja lá, para os escravos. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando aqui na seguinte questão. Olha a quantidade de açúcar que foi exportada no começo do século XIX. Nos primeiros anos, a província chegou a exportar 17.142.260 quilos de açúcar. É muita coisa. De fumo, naquele mesmo período, foi 26.500.000 quilos. Era gigante. Eram mais de 2.000 navios que ancoravam aqui no Porto de Salvador. Então, assim, era muito dinheiro que gerava, mas tudo isso era produzido pelos escravos. Eram os trabalhadores, os escravos que produziam tudo isso, né, naquele regime exaustivo de mais de 18 horas de trabalho por dia. Então aí vamos ver aqui umas coisas interessantes, né?
Só para vocês terem uma ideia, aqui a quantidade de brancos era menos de 200 mil, era 192 mil brancos. A quantidade de escravos, né, era de 550 mil escravos, né? 3 vezes mais a quantidade de escravos da quantidade de brancos. Então vamos lá, companheiros, para aquilo que é o motivo desse nosso vlog aqui, que é a guerrilha feita pelos Alçás. A primeira aconteceu no dia 27 de maio, exatamente às 7 horas da noite. Eles bolaram o seguinte plano, né? Os escravos da capital iam se reunir com os escravos do recôncavo baiano, e eles fizeram, ao se reunirem, montaram um plano muito bem, muito interessante, vocês vão ver. Eles montaram um plano de se juntarem e aproveitar a noite de Corpus Christi, onde os senhores estariam na missa, nos festejos, né? E aí às 19 horas, na hora que o sino ia tocar para a missa, eles iriam se levantar com toda a força e matar todo mundo, matar todos os brancos, matar todos os senhores, todos os capatazes, todo mundo que era do aparato repressivo, polícia, e tomar o poder da capital. Olha isso aí, né? Aqui vale lembrar também o seguinte, eles se reuniram, presta atenção nisso, e bolaram um plano. Aqui começa a nascer uma associação secreta que ela vai se desenvolver. Aí, só que o que acontece, né? Quando eles bolam esse plano, alguém fica sabendo, e na noite do dia, 24 horas antes, chega a primeira delação para o governador. E o governador, sabendo da raiva e dos motivos que os escravos tinham para poder fazer isso, e acreditando, porque as fontes eram confiáveis, né? Eles conseguiram introduzir e descobrir isso aí. 24 horas antes, o governador montou um plano para sufocar, um plano de alto nível e bem secreto, né? Ele já sabia o seguinte, o governador. Por causa que os escravos, né, eles colocaram em cada região, eles colocaram os comandantes. Né? Esses comandantes, eles iam organizar em cada região e tal. Só que aí, né, quando o governador fica sabendo, ele já fica sabendo quem são os capitões de cada bairro, de cada região. E ele monta toda a operação com a patrulha, com os comandantes, para não falar nada, para não dar surdina. Eles colocam uma grande guardas na frente dos portões principais da cidade, né, sem nenhum barulho, né, mandam capitães do mato para fora da cidade. E em vários locais que os escravos estavam se reunindo foram invadidos pela polícia, foram presos, né? Vários capitães da operação foram pegos ali. Aprenderam as armas que eles tinham por levante, aprenderam várias armas, facas, pistolas, né? Mas uma grande quantidade de flechas e molho de varas para fazer os arcos, para atirar as flechas. E além das prisões, né? Eles mataram 4 pessoas, penduradas as cabeças no centro da cidade. E houve uma verdadeira ataque assim, e aumentando a repressão para todos os escravos em geral. Então assim, a primeiro levante aqui foi sufocado. Nós vamos ver, né, vou dar spoiler aqui, que todos os levantes vão ser sufocados, mas aí há uma evolução. Esse primeiro aqui foi com a nação Alçás. Só que eles não esmoreceram. Como eles já estavam criando uma associação secreta para aliciar os escravos, levar para as organizações para fazer parte do movimento, né? Ele já deu esse avanço. Aí quando chega, menos de um ano depois, no dia 26 de dezembro, eles têm outro levante já, mais elaborado, mais organizado, e dessa vez, né, não sozinho, eles já estavam com os nagôs, e os nagôs participaram ativamente. O que foi que eles bolaram, né? Eles bolaram o seguinte. Eles já tiveram a experiência do levante anterior. Que para o primeiro levante, vamos falar a verdade, foi um plano muito bem, foi um plano bem sagaz.
né? Então eles organizaram o seguinte, como a associação secreta já estava mais forte, antes de completar um ano, os alçados das fazendas fugiram para o mato, né? E os nagôs do recôncavo baiano fugiram também para o mato. E no acordo que foi estabelecido antes, de esperarem ali os escravos da capital. Que isso aconteceu no dia 26 de dezembro de 1808. Os escravos da redondeza e do recôncavo, eles vão para o mato. Se embrenham na caatinga para ninguém achar. E 2 dias depois, os escravos da capital também fogem e se encontram com eles lá, nesse local previamente estabelecido, onde os senhores não iam achar. Era um número consideravelmente grande. Aqui nós não temos os dados de quantos foram. Mas, 8 dias depois que eles se encontraram lá, exatamente no dia 4 de janeiro de 1809, eles juntos iniciaram uma ação de grande violência, atacando indistintamente a todos, destruindo, incendiando proprietários, propriedades, né, matando todos os senhores, né, todos os brancos que via pela frente, né? E aí, só que aí, antes de chegar na cidade, 50 quilômetros longe da capital, a força policial os alcançaram, os entrincheiraram na beirada de um rio, né? E eles usaram toda a bravura para poder manter ali, né? Para poder chegar. A resistência foi forte, porém não foi suficiente, né? E foi sufocado com facilidade, né? E aí, muitos, na hora que viu que estava perdendo, muitos se enforcaram, outros pularam no rio, que preferia afogar do que ser pego pelos senhores ou pela polícia. Mas como eu disse, meus caros, o levante foi sufocado, só que aqui foi estabelecido já, e com muita força, a associação secreta, né? Eu não consegui o nome da associação, mas nós temos a sigla dela, OGBON1. Né? Uma associação secreta dos escravos. E dessa vez, eles não estavam sozinhos, já estavam com os nagôs. Tudo bem. Só que aí, 4 anos se passaram e nós vemos ver estourar o terceiro levante dos alçados com os nagôs. Só que agora, a gente já tem um número. São 600 deles, né? No dia 28 de fevereiro de 1813, 600 negros escravos africanos marcharam para a capital. E logo de manhã cedinha, eles já começaram as atividades, atacando senzalas, né? Incendiando-as. E eles faziam mais atrocidades ainda na casa dos seus senhores. E aí todos os negros ali eram libertados e ia engrossando a marcha. E eles feitores, né? Eles mataram a família inteira de feitores, botaram fogo na casa com eles dentro, né? Rapidamente eles chegaram no bairro de Itapuã. Eles conseguiram chegar aqui nas portas da entrada da cidade ali de Itapuã, né? Na beira da praia. E nas portas de Itapuã, eles começam a matar todo mundo que estava lá, os brancos, queimando suas casas, e logo, logo os escravos de Itapuã aderem, e eles começam a seguir em frente, e o objetivo, como de todas as outras duas, era tomar o poder e administrar a cidade. Só que aí, aconteceu o seguinte, né? Os soldados foram para cima, né? O governador botou uma forte... E era muito alto o poder de armamento da polícia, do pessoal que era controlado pelo governador, né? E novamente foi sufocado, né? E muitos deles se enforcaram novamente, tiraram a própria vida para não cair na mão da polícia. E foi esmagado a ferro e fogo, viu? E os escravos não esmoreceram de novo. Veja bem isso aí, né? Porque você vê que foi avançando. Dessa vez já tinham 600. Dessa vez, eles já chegaram na porta da capital. Estava prestes a tomar o poder da capital.
E aí, só que eles ficaram tão entusiasmados, mesmo com essa derrota, através da sua associação secreta, eles fazem 4 meses depois um novo levante, né? Só que aí aconteceu o seguinte, eles organizaram secretamente um levante, onde eles já foram mais perspicazes, né? Já estavam mais experientes, onde eles iam atacar, né, na festa de São João. Vejam bem, eles iam aproveitar a festa de São João e atacar a capital. E eles iam começar da seguinte forma. Eles iam primeiro atacar a Casa da Pólvora, pegar toda a pólvora que eles precisavam, molhar o resto da pólvora, né? E aí, eles iam começar um levante distante da capital com o seguinte intuito, de fazer com que as forças policiais e toda a repressão fosse até eles. Só que aí, eles já estavam totalmente organizados com os escravos da capital. Quando a força policial saísse, os escravos da capital, né, já estavam organizados na cidade inteira, em cada canto da cidade. Tinha um capitão, tinha um comandante para organizar essa guerrilha. Era uma guerrilha bravamente organizada. Eles iam tomar o poder e aí administrar a cidade. Só que, infelizmente, um dos membros do grupo, né, um negro escravo, ele, descontente com a data, ele discordou da data que deveria ter sido o levante, que deveria acontecer o levante, e ele acabou vazando a informação para as autoridades, né? E aí um advogado, veja bem, um advogado foi lá e comunicou ao governador todo o plano dos negros. E aí começou-se a seguinte campanha do governador. Primeiro, acabar com a festa de São João. Fez um decreto que aquele ano não ia comemorar São João. Era proibido qualquer tipo de bomba, de qualquer tipo de festejo. E aí saiu anunciando em tambores para que ninguém tivesse dúvida que estava proibido, né? Foi proibido tudo, né? E começou uma série de prisões. Todo mundo que era suspeito foram presos, né? E aí começou as prisões. E vários escravos que foram presos foram processados, né? 39 foram condenados. Vários foram mortos na própria cadeia por maltratos. E aí, quando chegou no dia 18 de novembro, eles foram na Praça da Piedade e enforcaram 40 desses líderes dessa guerrilha, começada pelos Alçados em 1807, e aqui nós estamos falando de 1813, no mês de maio, né? Esses anos aí foi bem forte. Você viu aí como é que é, né? Eles iam lá e atacavam, e o objetivo era tomar o poder através de uma associação secreta. Eles se organizaram bravamente. Muitos morreram lutando nisso aí. O pessoal ia contra o próprio inimigo, né? Para acabar com a situação de escravidão. Isso aqui faz parte desse nosso vlog, né? Sobre as rebeliões negras aqui no Brasil, dos negros lutando contra a escravidão. Para a gente ver quão importante foi o processo de luta e o fim da escravidão no Brasil. Eu vou ficando por aqui, eu sou Márcio Roberto, sou militante do PCO e até o próximo vlog.